No vasto panorama das narrativas bíblicas, a história de Jó emerge como uma notável exploração das profundezas da fé humana diante do sofrimento e das questões mais intrincadas sobre a relação entre o divino e o terreno. O livro de Jó, aninhado no coração da literatura sapiencial e poética do Antigo Testamento, apresenta a história de um homem cuja vida é repentinamente consumida por provações cruéis e agonizantes. Jó, um homem de integridade inabalável e prosperidade abundante, é confrontado com uma série de tragédias que testam sua fé e questionam os fundamentos de sua relação com Deus. A narrativa desafia concepções simplistas de retribuição divina direta e mergulha nas profundezas das indagações humanas sobre o sofrimento, a justiça divina e o propósito na adversidade. Ao longo deste relato complexo, Jó emerge não apenas como um protagonista, mas como um símbolo da força do espírito humano diante do desconhecido e do inexplicável. A história de Jó é uma das narrativas mais intrigantes e inspiradoras encontradas no Antigo Testamento da Bíblia. Ela se encontra no livro de Jó, que faz parte da literatura sapiencial e poética da Bíblia. A história explora temas como o sofrimento humano, a fé, a justiça divina e a compreensão dos desígnios de Deus. Jó é apresentado como um homem rico e piedoso que vivia na terra de Uz. Ele possuía uma família amorosa, muitos bens e era reconhecido como um homem justo e temente a Deus. No entanto, um dia, Deus permite que Satanás teste a fé de Jó. Satanás argumenta que Jó somente serve a Deus por causa das bênçãos que recebe, e não por uma verdadeira devoção. Deus concorda em permitir que Satanás coloque Jó à prova. Ao longo do processo de teste, Jó enfrenta uma série de perdas devastadoras. Ele perde sua riqueza, seus filhos e até mesmo sua saúde, sendo afligido por uma doença dolorosa. Apesar de tudo isso, Jó não blasfema contra Deus e mantém sua integridade e fé. Ele questiona o sofrimento humano e lamenta a sua situação, mas não abandona sua confiança em Deus. A maior parte do livro é ocupada por um diálogo entre Jó e seus amigos, que vêm consolá-lo. Eles oferecem diferentes teorias para explicar o sofrimento de Jó, atribuindo-o a pecados ocultos ou à justiça divina. No entanto, Jó rejeita essas explicações simplistas e clama por uma audiência direta com Deus. No final do livro, Deus responde a Jó a partir de um redemoinho. Deus não fornece uma explicação direta para o sofrimento de Jó, mas em vez disso, desafia Jó a contemplar a vastidão do universo e a sabedoria divina. Deus demonstra que a compreensão humana é limitada diante do plano divino. Após essa revelação, Jó se arrepende de suas dúvidas e aceita a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus repreende os amigos de Jó por suas tentativas de explicar o sofrimento e os instrui a oferecer sacrifícios, enquanto Jó ora por eles. No final, Deus restaura a prosperidade de Jó, dobrando suas riquezas e abençoando-o com filhos e filhas. Jó vive uma vida longa e plena, morrendo em uma idade avançada. A história de Jó ressoa com muitos leitores devido à sua exploração da natureza do sofrimento humano e da fé inabalável. Ela oferece insights sobre como enfrentar adversidades e desafios existenciais, mantendo a confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos divinos. Além das considerações sobre o sofrimento humano e a fé, a história de Jó também destaca a complexidade da relação entre Deus e os seres humanos. A narrativa desafia as noções simplistas de retribuição imediata, mostrando que nem todo sofrimento é resultado direto de ações pecaminosas, e nem toda bênção é recompensa instantânea por uma vida virtuosa.
A história de Jó também apresenta uma visão mais profunda sobre a natureza de Deus. Deus é retratado como soberano e sábio, cujos propósitos muitas vezes transcendem a compreensão humana. A resposta de Deus a Jó do meio do redemoinho não é uma explicação completa do sofrimento, mas uma demonstração da magnitude e complexidade do mundo criado por Deus. O personagem de Jó se destaca como um exemplo de resiliência e perseverança em meio à adversidade. Sua capacidade de manter a fé e a integridade apesar das circunstâncias extremamente difíceis é um testemunho poderoso. Além disso, Jó demonstra coragem ao questionar diretamente Deus, buscando uma resposta para suas dúvidas. A história de Jó também levanta questões filosóficas e teológicas sobre o livre-arbítrio, o papel do sofrimento na vida humana e a justiça divina. Ela convida os leitores a refletirem sobre o significado do sofrimento e como ele se relaciona com a fé e o propósito na vida. Ao longo da história, vemos a transformação de Jó, não apenas em termos de sua restauração material, mas também em sua compreensão espiritual e emocional. Ele passa de um homem que deseja um encontro com Deus para obter respostas claras, para alguém que reconhece a limitação da compreensão humana diante da vastidão do plano divino. Em resumo, a história de Jó é uma narrativa profundamente rica que explora as complexidades da fé, do sofrimento e da relação entre Deus e a humanidade. Ela oferece insights valiosos sobre como enfrentar as incertezas da vida com coragem, humildade e confiança, mesmo quando não conseguimos compreender completamente os caminhos de Deus.